Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo do Vasco de estreia no Campeonato Brasileiro de 2023. Finalmente acabou a espera para o torcedor vascaíno que ficou esse longo tempo aí sem jogos depois de ter sido eliminado da Copa do Brasil e também do Campeonato Carioca. E agora o Vasco vai ter um duelo muito difícil contra o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro, reencontro com o velho conhecido. Vou falar um pouco sobre os números do Vasco em estreias no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais depois da vinhetinha. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo qual a sua expectativa para a estreia do Vasco nesse Campeonato Brasileiro de 2023, um adversário muito difícil que o Vasco vai enfrentar, mas é o único campeonato que o Gigante da Colina tem, então comente aqui embaixo, não se esqueça de deixar o like também no vídeo, compartilhar esse vídeo nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, para quem ainda não conhece o canal do JP Fará, e também, é claro, não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Depois de cerca de um mês sem jogar, quando o Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca para o Flamengo por 3-1 no jogo de volta da semifinal, o Vasco finalmente retorna em campo e vai enfrentar logo uma pedreira no Mineirão no sábado às 9h30 da noite. O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro, que vem em um momento bom, mas ao mesmo tempo um momento de certa crise envolvendo o técnico Eduardo Cudê. Recentemente ele, em entrevista coletiva, comentou que havia pedido reforços, mas que não tinha sido atendido, e por isso chegou até a terceira possibilidade dele deixar o comando do Atlético Mineiro. Porém, o Atlético Mineiro se reuniu com o treinador Eduardo Cudê e ele foi mantido no cargo e tem como seu principal jogador dentro de campo o atacante Hulk, que tem sido cada vez mais decisivo com a camisa do Galo. Foi decisivo nesse último jogo agora pela Copa do Brasil com um gol de pênalti, uma virada contra o Brasil de Pelotas, o que tinha sido um jogo muito difícil para o Atlético Mineiro, mas é um ataque muito poderoso com Hulk e também com o velho conhecido da torcida do Vasco, que é o atacante Paulinho, uma revelação que foi da base do Vasco e era tido como uma das principais joias. Não à toa foi vendido por cerca de 90 milhões de reais ao Bayer Leverkusen à época em 2018, e ele fez gols importantes inclusive contra o próprio Atlético Mineiro, que é o time dele agora em 2017, quando o Vasco se classificou à Libertadores de 2018. Então o Vasco vai reencontrar o Paulinho dentro do Mineirão, estádio onde ele teve também uma das principais lesões da carreira. Apesar dele ser muito jovem, ele teve um problema seríssimo no braço num jogo contra o Cruzeiro pela Copa Libertadores da América de 2018. No ano seguinte que ele classifica, junto com um bom time do Vasco de 2017, o Gigante da Colina para a Libertadores, ele sofre uma lesão muito séria nesse estádio onde ele vai reencontrar o Vasco da Gama. Houve até certa sondagem do Vasco esse ano para tentar contratar o Paulinho. Isso foi confirmado pelo Paulo Brax em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, mas essas conversas não avançaram e o atacante Paulinho hoje é jogador do Atlético Mineiro e tem feito uma grande dupla com o Hulk, tanto na Libertadores da América, tanto na Copa do Brasil e agora, sem sombra de dúvidas, no Campeonato Brasileiro, que certamente vai ser um jogo muito difícil do Vasco. Mas como eu falei no início do vídeo, o Vasco tem alguma dificuldade para estrear no Campeonato Brasileiro na Série A depois que vem da Série B. E para o torcedor vascaíno isso infelizmente é algo muito corriqueiro, né? O Vasco disputou 5 vezes a edição da segunda divisão e quando subiu de 2009 para 2010 perdeu para o próprio Atlético Mineiro por 2-1 no Mineirão. Em 2015 empatou por 0-0 com Goiás e em 2017, quando o Vasco conseguiu pela última vez uma classificação à Copa Libertadores da América no ano seguinte, o Vasco foi goleado por 4-0 pelo Palmeiras. Então o Vasco, quando vem da Série B, o que é o caso, o Vasco nesses últimos 2 anos passou também 2021 e 2022, ano passado, na segunda divisão, o retrospecto não é muito positivo. Por outro lado, nessa era de pontos corridos, o Vasco até que tem bons retrospectos quando estreia. Fazendo o levantamento aqui desde 2011, o Vasco venceu o Ceará em 2011, fora de casa, na estreia. Em 2012 bateu o Grêmio em São Januário. Em 2013 bateu a Portuguesa, também em São Januário. Em 2015 empata com o Goiás por 0-0. Aí em 2017, como eu falei, o Vasco perdeu por 4-0 para o Palmeiras. Em 2018 venceu o Atlético Mineiro em São Januário. E em 2019 foi goleado pelo Atlético Paranaense fora de casa, né? Então o Vasco
tem um retrospecto em estreias que não é tão ruim, mas quando vem da segunda divisão esse número preocupa bastante o Cruz-Maltino. A minha opinião sobre esse jogo é que claramente o Atlético Mineiro é favorito, não por ter apenas um técnico melhor, um elenco melhor e um 11 inicial melhor, mas na minha opinião o Atlético Mineiro vem fazendo um bom início de ano. Tem tido aí, claro, como eu falei nesse jogo da Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas, algumas rateadas como essa, mas o fato de estar com ritmo de jogo, estar jogando, isso certamente faz muita diferença, o que é o caso contrário do Vasco, que quando foi eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca, teve apenas que disputar partidas amistosas e também jogo-treino. Então, por mais que sejam jogos em que valham alguma coisa para entrosamento do elenco, jogo oficial é jogo oficial, e por isso eu acredito que a falta de ritmo de jogo pode pesar negativamente para a equipe do Maurício Barbieri. Por outro lado, se serve como ânimo ao torcedor do vascaíno, o Vasco tem 38 finais. O Vasco vai disputar apenas o Campeonato Brasileiro em 2023, o que não é positivo em termos de projeção de conquistas. Talvez a Copa do Brasil, que eu já falei até em outros vídeos aqui no canal, o Vasco não era favorito mais perto do Campeonato Brasileiro, numa competição onde as zebras acontecem, e digo zebras em termos de elenco, mas como o Vasco não tem mais essa competição, cabe agora focar no Campeonato Brasileiro, e eu já fiz até outros vídeos aqui no canal. Se você ainda não viu, depois de acabar esse vídeo, você pode clicar aqui no canal para você ver os outros vídeos, onde eu comento que o Vasco tem um elenco bem no limite para disputar o Campeonato Brasileiro e que a meta tem que ser ficar na primeira divisão. Eu não acho que o Vasco tem elenco para disputa de chegar em Libertadores da América. Talvez Sul-Americana, como tem um bolo de times ali que estão na mesma fase, pode ser que aconteça, mas eu vejo o elenco do Vasco muito jovem e ainda vejo no próprio time inicial uma certa deficiência em alguns setores, sobretudo. Mas, apesar disso, o Vasco tem que começar esse jogo com o pé direito, vai ter um jogo muito difícil, e depois ainda pega Palmeiras, aí pega Bahia e Fluminense, são os 4 primeiros jogos, mas a caminhada do Vasco se inicia agora no sábado, às 9h30 da noite. A escalação ainda não, obviamente não foi divulgada, mas eu acredito que o Maurício Barbieri não deva inventar e mudar tanto o esquema assim, então eu acredito que o Vasco vai a campo com o time que enfrentou o Flamengo no último jogo e que tem jogado os amistosos e também algumas partidas de treino. O Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, na zaga deve ser o Manu Capasso e o Léo Pelé, na lateral esquerda o Lucas Piton. Certamente vai com 3 volantes, o Andrei, Jair e o Rodrigo, que vai ficar mais na contenção, e na frente deve ir com Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse é o time do Vasco que jogou a maior parte do campeonato, com algumas adições ali, como o caso do Manu Capasso, mas certamente vai ser o time que Maurício Barbieri coloca a campo para enfrentar um fortíssimo Galo no Mineirão, que vale destacar tem um gramado muito ruim. O próprio goleiro Everson do Atlético Mineiro reclamou bastante nesse jogo pela Copa do Brasil por ele ter achado uma porca no campo, que é um absurdo, mas não tem mais para onde correr. Chegou a hora também, por um lado, uma alegria para o torcedor vascaíno de retornar à primeira divisão agora como clube empresa, e vamos ver qual o palpite de vocês. Eu quero saber aqui nos comentários qual o seu palpite para esse jogo entre Atlético Mineiro e Vasco, o retorno do Vasco à primeira divisão no Campeonato Brasileiro de 2023. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, comente aqui embaixo mais uma vez qual o seu palpite para o jogo. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que outros amigos conheçam o canal do JP Fará. Te espero no próximo vídeo.